Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de chegar, recebeu uma notificação e aí você leu Mandala Astrológica, que é um assunto do caralho, que se você joga tarô e gosta de astrologia, tipo, você tem que saber isso. E era um negócio que muita gente estava pedindo, né? Mas a gente não estava caçando atrás alguém bom para vir, né? Daí eu achei um cara que já trabalha com isso há uma década a mais, né? E, putz, a gente tava trocando ideia, e aí eu lembrei que eu achei que eu já tinha te chamado para vir. Não, Eu não, tava você zoadinho. esqueceu de mim. Cara, não esqueci. Na minha cabeça a gente já tinha vindo e conversado e falado, porque eu já tinha visto tua apresentação de Mandala e é sensacional. E na minha cabeça, por algum motivo, a gente já tinha conversado e já tinha feito e tal, e eu perdi. Então, cara, seja muito bem-vindo. Alex Alprin, como que você tá, mano? Olha, sobrevivendo a este país maluco, graças a Deus, tudo indo, trabalhando bastante, e agora com esse projeto que é o Tarô Fora de Série, que graças a Deus está indo lindo. É um projeto aí que levou um ano para nascer, mas na verdade estava sendo incubado há 30. Ah, massa. Não, a gente vai conversar sobre tudo isso, mas a primeira pergunta que a gente faz sempre para todo mundo é sobre a jornada, né? Então a gente brinca e fala assim, pô, tava lá criancinha, ia na missa, rezava o terço e tal, e aí depois de 30 anos o cara tá fazendo aí projeto de tarô. Então a grande pergunta é, o que que deu errado? Então, cara, começa assim, né? Não sei se você sabe, mas eu venho de uma família que é o equivalente. Vamos colocar assim: é o equivalente a você ter uma família crente, só que é o contrário. Meu pai era materialista dialético. Meu pai não acreditava em porra nenhuma de tarô. O meu primeiro tarô ele jogou fora, jogou no lixo. Porque ele achava que isso era coisa de capitalista dominador, que ia destruir a sociedade, que a religião é o ópio do povo, e que, na verdade, você tem que acabar com tudo isso, incluindo com toda a religião, sem exceção. E acabei tarólogo, né? Para o desgosto. Na verdade, minha história é assim, cara. Quando eu tinha. Eu sempre curti esses negócios, né? Quando eu era criança, e literalmente quando eu era criança, eu tinha lá uns 7, 8 anos, minha mãe comprou uma revista Cláudia e vinha um baralho para recortar. E era um tarô, né? Naquela época e tal. E eu recortei aquilo porque eu achei. Eu não entendi o que era, mas eu já gostava muito daquilo. Eu comecei a ler a revista, achei muito do caralho. E aí meu pai descobriu e jogou fora, obviamente. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu comprei um baralho na banca de jornal. E para quem não sabe, era um local onde antigamente você ia. A galera mais nova não sabe, né, que é a banca de jornal hoje. E na banca, e eu comprei um baralho, era o tarô de Marcelo. Era uma cópia do Nicolas Colbert, clássico. Então eu já comecei nos clássicos, né? E, meu, tipo, 3, 4 meses depois eu comecei a tirar para ganhar dinheiro. Tirava profissionalmente já. E, ironicamente ou não, quando eu virei editor da revista Sexto Sentido, eu fui trabalhar com o editor que tinha feito esse baralho. Cara, assim, tipo, 20 anos depois eu fui trabalhar com o cara. Você imagina, eu comprei o baralho na banca de jornal, o cara que tinha feito era o Franco de Rosa, eu lembro até hoje, grande cara, manja muito. E quando eu fui trabalhar na Mitos, ele era o editor. Putz. Ah, essas coisas acontecem, coincidência. Né? Aquelas coincidências que não são bem coincidências. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive envolvimento com espiritualidade, sempre, sempre, sempre. Apesar da meu pai, assim, em casa o assunto era bem dark, assim, porque meu pai era muito daquela coisa aquele pai do tipo, eu mandei, você tem que fazer, e você tem um pai materialista e você estudando espiritualidade, era a receita certa para altos quebra-paus, principalmente que eu já estava na fase de adolescência, aquela fase em que você está com foda-se e faz o que você quer, briga com o pai, briga com a mãe, e acha que tem um rei na barriga, aquelas coisas de adolescente, né? Mas foi uma fase de muita descoberta também, porque foi quando eu comecei a estudar o tarô mesmo. Eu encontrei uma pessoa que... Porque a minha história no tarô é assim, encontrei uma mulher e ela me ensinou muito sobre tarô, mas ela me fez prometer que eu não falaria quem era, nem o que era, porque pouca gente sabe, mas o tarô, até 1997, era ilegal. Jogar, ter tarô, atender pessoas, estava tipificado no Código Penal.
você era passível de prisão e de multa por charlatanismo. Então tinha gente que tinha medo mesmo, porque a gente não pode esquecer que quando eu tinha 15 anos, a gente fazia pouco tempo que a ditadura militar tinha acabado, né? A gente está falando dos anos 90. Tem gente que sofreu perseguição tanto política como religiosa nessa fase, né? Então eu aprendi tarô nesse momento, mas depois eu tive que ir atrás da minha própria escola, do meu próprio desenvolvimento, que chegou até aqui. Ao longo dos anos eu li muito. Descobri que 99% da boa literatura de tarô não está em português. Está em espanhol, está em inglês, está em francês, principalmente tem... Aliás, se a pessoa é taróloga e ela está lendo só livros em português, ela está nem olhando a ponta do iceberg, ela está olhando a pedrinha de gelo que está na geladeira dela. Essa é a verdade, porque a maior parte do que é realmente importante de tarô está fora daqui, incluindo os grandes tarólogos. A gente tem grandes tarólogos. No Brasil temos grandes tarólogos, mas a quantidade de grandes tarólogos que tem lá fora, a galera que está pesquisando, desenvolvendo, elaborando conexões, não só com o tarô, com runas, com magia, com tudo que a gente imagina, é um universo, assim, quando você começa a ler em outras línguas, a sua mente, ela expande de um jeito, porque você começa a entender por que determinadas cartas são daquele jeito, porque a história do tarô é desse jeito, por que você define certas tiragens daquela maneira. E você elimina, eu acho isso muito foda, você elimina completamente a mitificação do tarô. É verdade. Porque o tarô não é esse show de espelhos com purpurina, que durante anos foi no Brasil era assim. Eu me lembro quando era criança, eu fui com uma cartomante. Cara, a mulher usava turbante, tinha lá a bola de cristal, a casa fedia, não é cheirava, No Mystic Fair fedia ainda é incenso. assim, né? Puta, Tipo, pior você que vai é. lá e encontra aquelas cartomantes de turbante, o pessoal vestido de Hellraiser andando assim com as roupas bizarras. Hoje Puta. ainda tem muito disso daí. Cara, eu sou um tarólogo que hoje em dia não usa nem toalha em cima da mesa para jogar tarô, pra você ter uma ideia. Eu radicalizei o negócio do tipo assim, é eu e o baralho. Por quê? Porque quando você... Eu estudo mesmo o tarô. Eu mexo com tarô há 30 anos. Há 30 anos que eu mexo com tarô. Eu tenho 47. Na verdade, dá 32 anos mexendo com tarô. E uma das coisas que eu percebi ao longo disso é que quanto mais você coloca coisas entre você e o baralho, mais difícil fica a leitura. Você, na verdade, se perde. Você está gastando energia com coisas que você não deve. Sua energia tem que ser focada entre você e o tarô e o seu consulente. Você estabeleceu essa conexão, estabeleceu essa estrutura sistêmica, você resolve, você ajuda a pessoa. Todo outro resto é espetáculo. Fantástico. Eu vou ter que fazer uma pergunta. A gente geralmente, quando entrevista o pessoal da Umbanda, da Quimbanda, a gente pergunta assim, o que é magia para você? Mas aí no caso dos tarólogos, agora a gente bolou, a gente está perguntando assim, como é que você acha que o tarô funciona? Da tua experiência. Assim. Eu tenho uma visão de tarô muito direta. Assim. Para mim, o tarô é uma estrutura sistêmica. E aí eu me inspiro, mas discordo frontalmente do Bert Hellinger na ideia de que você acessa um campo sistêmico. Esse campo ele tem uma natureza tanto emocional quanto energética, porque toda emoção carrega um tom de energia, né? Eu vou fazer um gancho aqui na sua palavra sobre magia, porque para mim magia é quando você consegue se comunicar em torno, você consegue vibrar de maneira que o universo entende o que você está falando. E ele responde. É quando você consegue... É quando você fala a linguagem que o universo entende, quando você manda o e-mail com o endereço certo. E essa vibração ela é emocional. Ela passa pelo campo emocional. Para mim, eu tenho essa ideia. Para mim, a linguagem, a vibração, o conversar emocionalmente com o universo é a língua perdida de Babel.
Não, eu tinha feito essa pergunta justamente porque a mandala astrológica, para mim, é uma das mais mágicas, né, de conexão, Sim, justamente por conta. Você vai explicar, né, eu não vou queimar a pauta, mas para mim ela é até mais mágica do que quando a gente joga tipo a cruz. Né? Porque você concordo, está entrando concordo. no campo do cara e você já está fazendo direto a associação com o mapa do cara, né? Então, Sim. da pessoa que está do outro lado. E eu vejo uma coisa, Marcelo, eu vejo assim, tarô é uma linguagem simbólica de síntese. Você enxerga símbolos que são representações de uma síntese. E o grande trabalho do tarólogo, as cartas não falam. Quem fala é o tarólogo. O tarólogo é o soberano da tiragem. Então ele tem que ter uma bagagem para poder interpretar. E isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque eu vejo muita gente com pouquíssima bagagem, né, acreditando que está interpretando o tarô, e na verdade é um monte de achismo. É um monte de viés de confirmação, é um monte de julgamento em cima do consulente. Julgamentos pessoais, que tudo bem, todo mundo tem, mas você não pode jogar essa carga em cima do consulente. Né? E eu acho que o que a mandala permite é justamente essa neutralidade. Porque é tanta coisa que você vai observar, e é um campo que você acessa ali na hora que você faz o jogo, que você passa por um ponto de observador que você consegue manter um alto grau de neutralidade na leitura, que é importante. Eu acho que todo tarólogo devia aprender escuta ativa, devia fazer um curso de escuta terapêutica. Todo tarólogo, porque isso faz falta. Na hora, eu sei por quê. Porque eu sei, eu me formei, eu estudei, me formei em constelador e psicoterapeuta tântrico. A minha leitura de tarô é outra depois dessa abordagem. Eu tinha uma abordagem carregada de julgamentos. Quando eu passo pela teoria da constelação e passo pela psicoterapia, a maneira como eu olho jogada, a maneira como eu olho o consulente mudou completamente. É uma outra maneira. Você consegue acessar coisas que antes eu não conseguia. Por quê? Mindset, mentalidade. Você olha ali o jogo e aí, pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Todo tarólogo já teve de frente para uma consulente que chega para você e fala: meu marido está me traindo. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Não tem tarólogo que não passou por isso. Hoje eu chego para a pessoa e falo assim: antes de eu ver isso, vamos dar uma olhada nos seus sentimentos. Como é que está o seu emocional? Como é que está o seu sentimental? Antes disso. Antes. Aí você abre o jogo, lê para a pessoa, ela esquece que ela te perguntou da traição. Porque, na verdade, a traição é só um sintoma. Tem toda uma outra história por ali. E a mandala permite que você enxergue a história da pessoa de uma maneira completa. Porque não esconde nada. Tudo está ali. Tudo está aberto ali. Essa é uma das que eu mais gosto, assim, ela é completa, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e prática. Bom, fica à vontade, Alex, a gente separou para você, a casa é tua. Então, só fechando a questão da jornada, né? Aí eu insisti ao longo. É aquela coisa, né? Você sempre foge. Todo mundo foge, né? Em algum momento. Daquilo que gostaria de fazer, daquele chamado que a gente tem de alma, né? Aí eu fui para o jornal, fui fazer telecomunicações, sou formado em telecomunicações pela Federal. Aí depois eu fui ser jornalista, fui editor da Sexto Sentido, conheci o Marcelo na Sexto Sentido, publicamos lá aquela matéria do Pascal. E foram 15 anos lá, eu publiquei 152 números da revista, até Não, que... eu vou te chamar um dia só para a gente falar só da Sexto Sentido. Puta, ali tem história. Ali tem história. A Sexto Sentido, assim, foi um sonho. Eu vou contar para você, antes de chegar na Sexto Sentido, eu vou te contar uma coisa que ninguém, quer dizer, ninguém não, pouca gente sabe. Sabe qual a primeira vez que eu trabalhei com tarô? Eu trabalhei com Alter Mercado. Oh. Alter Mercado é um que eu entrevistaria, cara. Tipo, acho que ele já faleceu, não faleceu? Faleceu ano passado. Então, às vezes era um cara que valeria a pena. Que o pessoal, às vezes, eles falam, poxa, mas eu convidei a Ed Van Fel, convidei a Mônica Bolfin, vocês falam, pô, mas você vai entrevistar a Ed Van Fel das revistinhas? Eu falo, cara, ela moldou a Wicca no Brasil. Cara, é extremamente importante. Você pode concordar ou não. Você pode não gostar da pessoa, mas é inquestionável
que elas moldaram assim, a percepção que você tem de anjo cabalístico, a percepção que você tem de Wicca, é colocado. E o Walter Mercado ele tem uma influência muito forte nisso daí. Sim, eu fui trabalhar no sistema dele junto com a Dione Forte na época, que foi com quem eu tive contato com a mandala astrológica, porque ela tinha lançado o baralho dela, que você tira, era um baralho de astrologia, não era tarô, era de astrologia, e ela trouxe esse modelo de mandala astrológica, que foi quando eu descobri aquilo. Porque até então eu só usava a cruz celta de 10 cartas, a tiragem de 21 cartas, que é passado 7 cartas para passado, presente e futuro, e quando eu me arriscava muito, eu fazia aquela tiragem ferradura, né? Aquela gigantesca de 78 cartas. Acho que eu fiz 2 vezes na vida aqui. Você faz no chão, né? É um negócio muito legal, mas confuso também na hora de ler. Mas aí quando ela trouxe esse negócio da mandala, e aí eu percebi que aquilo era uma puta ferramenta, né? E ali no atendimento, porque eu trabalhava de madrugada, eu fazia madrugada no atendimento. Cara, foi o primeiro choque de realidade com o tarô que eu tive do que é o Brasil. Meu primeiro atendimento, eu nunca contei essa história, mas o meu primeiro atendimento estava lá, madrugada, tipo 3 da manhã. Tocou lá, porque eles tinham aquelas propagandas, né? Era 0900 o negócio, me ligou uma mulher, uma mulher não, era uma menina de 15 anos de idade, prostituta, primeiro dia de trabalho na fronteira do Brasil com a Bolívia. E ela querendo saber se ela tinha perspectiva de vida, se ela ia... O que aconteceu com a vida dela? Foi ali onde eu entendi o poder do tarô e a posição que o tarólogo ocupa, e o quanto a gente tem que saber muito o que a gente está fazendo, o que está falando, porque a pessoa que está do outro lado, ela está numa posição, às vezes, de muita vulnerabilidade, e você tem que dar o seu melhor para poder indicar o melhor caminho para ela. Que é o verdadeiro poder do tarô, né, meu? Para você conseguir dar um direcionamento, porque o resto é só perguntinha. E ali foi fato. Esse foi um dos casos. Eu tive outros casos, tive outras situações. Teve outros momentos, mas foi um ano, trabalhei um ano nisso. Aí, quando eu saí de lá, eu fui para Sexto Sentido. E aí eu falei, não, eu vou largar esse negócio de tarô, vou ser só jornalista, vou trabalhar como editor, vou deixar de lado, esse negócio vai ser só pessoal e tudo bem. Aí se passaram muitos anos nesse sentido, aí eu continuava tirando tarô. Um dia eu tirei olhando no trabalho, olhando no mercado e tal, isso é 2004. Aí deu que eu tinha que fazer uma viagem internacional, que eu tinha que ir para algum lugar e tal, que eu ia ter um insight. Aí eu fui para o Peru. Estava em Machu Picchu, né, fazendo lá todas as caminhadas e tal. Aí dentro de um negócio lá eu tive um insight de sair da Mitos, fundar a minha agência, editora e fazer outra coisa da vida. E voltei para o Brasil e foi a primeira coisa que eu fiz. Continuei prestando serviço para Mitos, mas eu fundei a minha empresa. E aí eu comecei... E o tarô sempre fez parte dessas grandes mudanças, né? Porque apesar de eu não estar trabalhando com ele para fora e tirava para poucas pessoas, eu sempre tirei muito para mim. Aliás, eu digo sempre uma coisa: tarólogo que não aprende a tirar para si não desenvolveu o tarô da maneira que deveria. Tarô é uma ferramenta que eu considero estratégica. Para mim é uma ferramenta estratégica, de análise estratégica. Tem uma história sobre a pandemia que eu acho interessante, que surgiu numa mandala que eu trouxe, inclusive, hoje. E aí eu falei, não, vou sair disso e tal, montei a minha empresa. Por quê? Porque eu previ, entre outras coisas, que o mercado editorial ia entrar em falência. Pelas bancas de jornais. Foi a época que a gente caiu fora também, que foi o colapso dos RPGs, dos mangazinho, todo mundo. Vocês também distribuíam pela Chinaglia, né? Que jogava Sexto Sentido também. Então vocês tomaram o mesmo baque que a gente, que é Dragão. Tomamos, assim, tipo, os caras, e a resposta dos caras era assim: cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Sexto Sentido depois acabou dessa. Eu vou te chamar depois, a gente vai falar só da Sexto Sentido, porque, putz, tem aí o quê? 10 anos já, né? Sim, ela ficou 15 anos no ar. 15 anos, putz. Ficou 15 anos. Mudou também uma geração inteira. Assim, mudou uma geração inteira de coisas.
E por algum motivo eu tinha certeza que você foi um dos primeiros 20 que eu chamei. Porque eu certeza que já estava anotado, assim, na minha cabeça, estava claro e transparente, que eu falei assim, pô, a gente já falou disso daí. Cara, quando você sai do corpo, a gente conversa, mas tem que ser no mundo material. Não, mas já está convidado, a gente vai vir só para falar dos causos. Só desses. E aí minha jornada foi. Aí eu saí completamente da editorial, completamente. E fundei uma agência de publicidade mesmo, que eu tenho até hoje. Fui para o digital, depois eu fui para o trade. O trade é essa área de supermercado, padaria, é área de alimento, área de compra mesmo, né? E eu falei, não vou mais mexer com tarô. Esquece esse negócio, não, e tal. Mas não teve jeito, a vida acabou me levando de volta. Teve uma série de situações espirituais, de espiritualidade mesmo, porque eu trabalho muito com anjos, trabalho muito com essa parte, tem umas comunicações aí extracurriculares, extraveiculares. E aí a questão foi muito simples assim. Então, seu babaca, você veio aqui para fazer essa porra, então faça e para de enrolar. Não tem Isso muito jeito, não. Não tem, foi tapa na cabeça mesmo. E aí, em março do ano passado, eu tomei a decisão de, não, vou fazer vou trabalhar com isso, vou montar um curso, vou ensinar, porque tem muita coisa para desenvolver, aprender. Mas aí no meio, aí veio, rolou pandemia, eu falei, agora parou, vou fazer. Aí quando eu comecei, aí começou a vir trabalho do job de agência, e aquela coisa assim, não, assim que terminar esse, eu vou voltar. E não voltei, obviamente, né? Não preciso dizer. Isso foi até mais ou menos dezembro. Aí quando chegou dezembro, a minha parte de agência parou completa. E me bateu um desespero, me bateu completo desespero. Você imagina assim, você olhar e você não ter trabalho para entregar. Isso numa agência é foda. E aí eu cheguei num colega meu, que é o Will, falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, simples. Cadê o seu curso? Cadê o seu projeto? Cadê o que você tem que fazer? Eu falei, não, eu já fiz uma boa parte, só falta... Então termina. E aí eu tô de janeiro até agora, montei... Cara, você tem uma ideia, eu escrevi um livro praticamente, escrevi 420 páginas de roteiro do curso que eu vou dar agora. E o tarô praticamente tomou todo esse meu tempo. Eu fui traduzir documentos, fiz tudo. Então, assim, a minha jornada no tarô foi uma jornada tanto de descobrir que era uma coisa que eu gostava muito, que era uma ferramenta foda, como você passar por aquele momento de você falar assim, não, isso não é parte da minha vida, e você acabar sendo levado a ter que seguir esse caminho, porque assim, tipo, só te sobrou este caminho para você seguir. Você não tem aquela coisa assim, já que você não foi na direção que a gente estava pedindo, a gente vai fazer você ir nela, independente de você querer ou não. Sim, é exatamente isso mesmo. E aí eu cheguei até aqui, e aí eu montei meu curso, que é o Tarô Fora de Série, e a mandala era justamente... O que acontece? Eu participo de muitos grupos, participo de várias coisas, e a mandala fez parte desse momento, desse processo de lançamento dessa ideia, né? Mas, na verdade, eu estudo mandala, eu estudo astrologia já fazem 10 anos. Estudo mandala, desde 1999. Jogo tarô desde que eu tinha 15 anos. Então, assim, eu tenho tempo de tarô que tem nego aí que tem de vida, né? Uhum. E a astrologia eu acho também fantástica nesse cruzamento mesmo, assim. Que aí a gente chega no ponto da entrevista, que é o cruzamento das duas energias, do tarô com a astrologia na mandala. Então, astrologia e tarô é um assunto sempre muito polêmico, né? Sempre. Eu desencanei de tentar explicar. Hoje o cara fala, mas a astrologia não funciona. Eu falo, não funciona, pronto, foda-se. Eu não vou mais perder. Teve uma época do sedentário que eu perdia meu tempo tentando explicar. A gente tinha, assim, eu tenho ainda todos os links de todos os testes científicos, que na verdade os caras estavam pegando horóscopo de jornal para testar.
Então, tipo, nunca foi testado para valer, nunca foi feito um negócio sério, nem que sim, nem que não, né? Eu estava Exato. conversando, eu conversei com o criador do World of Wisdom. Ele falou que quem vai descobrir que a astrologia funciona mesmo é a inteligência artificial do Facebook. Sim. Que é a hora que o cara tiver a data de aniversário, a hora que a inteligência artificial do Facebook resolver montar o mapa e cruzar a Big Data, a gente está tudo fodido. Então, eu no curso eu falei uma coisa que eu acho que é muito importante. As pessoas esquecem. Eu tenho um. Quando eu estava fazendo uma pesquisa para juntar material de curiosidade e tal, para apresentar sobre a mandala, o curso foi agora esse final de semana, né? Eu encontrei uma tese da UFRJ, de um cara lá, que eu não vou lembrar o nome, que o cara falava assim, não, porque as forças dos planetas, a gravidade do planeta não exerce força suficiente. Gente, começa que o princípio hermético do negócio não é sobre isso. Não existe. Eu começo a aula falando assim, planeta não influencia ninguém. Planeta tadinho não influencia ninguém. Não coloque... Eu gosto daquele meme do Mercúrio, né? Não estou mais retrógrado, assuma seus BOs. Que, na verdade, é um raio-x, é apenas uma maneira, é uma representação simbólica de algo que você está passando. Os planetas, os signos, as áreas, eles não influenciam, eles são um reflexo, um raio-x, uma estrutura que você olha para diagnosticar. Da mesma maneira que o raio-x do médico, né, quando ele vai lá e coloca a chapinha. Olha, não é o osso quebrado, não, a chapinha não quebra o osso, né? Ela é apenas uma representação do osso quebrado, é uma foto do osso quebrado. A astrologia é exatamente isso. Entender isso acaba com 99% das argumentações contra a astrologia, né? Não, para tirar a mandala, você precisa de mapa. Não precisa. E essa é a parte legal. Ela é meio que a astrologia horária. E aí, o que eu vejo? Eu diria que a mandala, o tarô com a astrologia é mais polêmico ainda pela treta que os tarólogos fazem em relação às estruturas astrológicas no tarô. Porque você tem uma linha que segue ali o Rider Waite Smith, aí você tem uma linha que segue o trabalho do Crowley, e aí você tem uma linha que nem eu, que não olha para nenhum desses caras e adapta a coisa para a minha vivência em astrologia. E eu digo muito isso, a astrologia é uma escolha pessoal do astrólogo, do tarólogo. Ele adotar isso no tarô. Inclusive, eu digo sempre o seguinte, se o tarólogo quiser ignorar a astrologia e ler só o tarô, ele pode ser um tarólogo tão bom quanto o melhor tarólogo possível. Agora, se ele aprender astrologia, o repertório dele aumenta de uma maneira que, sim, ele vai ler melhor o tarô. Uma coisa não exclui a outra. Mas uma coisa não depende da outra. E eu falo a mesma coisa da Cabala. Cabala, para mim, é assim. O tarólogo que estuda Cabala melhora o repertório dele para entender o tarô. Mas ele pode ser um bom tarólogo sem jamais chegar nesse ponto. E não tem problema. Né? E eu acho que a mandala, com você entendendo de astrologia, ela ganha uma dimensão que, se você não tem esse background, se você não tem esse conhecimento, vai fazer falta. Porque a mandala é astrológica. Se você vai tirar uma cruz celta, se você vai fazer uma tiragem 21, vai fazer a mesma ferradura. Ok. Mas se você vai tirar a mandala astrológica, estuda astrologia. Porque o grande segredo da mandala são as casas derivadas, por exemplo. Você precisa entender a astrologia para conseguir acessar, na verdade, né? Quando você coloca assim, coloquei a mandala, e aí eu estou acessando a primeira casa e tal. Quando você tem o conhecimento do que é a primeira casa, você consegue acessar isso, né? Por isso que tem muita gente que fala assim, eu vi no livro, comecei a copiar e tal, mas não funciona. Mas a pessoa, aí você pergunta, mas você entende alguma coisa de astrologia? Ela fala, não, eu só estou seguindo o que estava no livro. Não, e os textos são muito pobres. Os textos, vou te falar, que eu li pelo menos, olha, eu li todos os livros nacionais,
E o melhor que eu encontrei, na verdade, foi do Hades, Cartas e Destino, que eu considero esgotado, e eu considero um dos melhores desse assunto de mandala astrológica. E os outros, o que você encontra em site, mano, é assim, Site não tá... cara, se eu já sou contra palavra-chave para estudar tarô, eu sou mais contra ainda a pessoa que não estuda astrologia e vai fazer mandala astrológica. Porque seria mais ou menos como você querer fazer, sei lá, uma comida requintada e nunca ter entrado numa cozinha. É isso aí. Achar que vai fazer por intuição, sabe? Vai fazer, sei lá, um molho bolonhese e vai fazer por intuição. Não existe isso. Não existe, não existe. Mandala exige estudo astrológico. Mandala astrológico exige estudo astrológico. Ponto. Ah, eu não vou estudar astrologia, não tem problema. O tarô tem mais 78 tipos de tiragem possíveis sem usar astrologia. Vai lá e usa elas. Ah, vou fazer mandala, estudo astrologia. Acabou. Para mim é muito básico isso. E a galera não está fazendo isso. E por isso que eu fiz essa. Você tem uma ideia, foram 3 dias de aula, gratuito, foi o dia inteiro. Para ver se cria massa crítica de gente que chega nos outros tarólogos e fala: vocês não sabem o que vocês estão lendo. Né? Você deixou gravado no YouTube? Como que foi isso? Deixei. Foram 3 dias que eu deixei. Estão lá, não estão listados, mas aí para a galera do Mayhem eu mando o link. Se você quiser, eu coloco o link na descrição, daí o pessoal acessa. Acho que legal. Às vezes você precisa para ter uma massa mínima para poder conversar sobre o assunto, né? Sim. E foi uma coisa engraçada, porque depois da entrevista com a Guevara, ela usa a mandala astrológica e eu falo assim, putz, que foi? Eu falei assim, eu tenho que falar, mas quem é que ia fazer? Daí o Alex. Daí eu falei com o Rodrigo dele, chama o Alex Alprin. Eu falei, eu já entrevistei ele. Então, cara, e assim, eu vou mostrar aqui a mandala. E a mandala, para mim, o que acontece? Quando você vai... E aí eu vou responder... Alguém perguntou se precisava do mapa, né? Mandala começa aqui, foi uma estrutura, uma ideia inventada pelo Taylor. O Aliette, né, que foi o tarólogo do século XVIII, muito desprezado, ignorado muitas vezes, atacado pelo Eliphas Levi, pelo Edward White, que achavam que ele era um Zé Ninguém e tal, e o cara tem um puta trabalho. E a mandala astrológica dele era muito doida, porque a gente tem que imaginar que naquela época você não tinha computador, você não tinha nada disso. Calcular um mapa astral, um mapa astrológico, cara, era um trampo dos infernos. Era um trampo de tabela, de cálculo, matemática. E o cara, ele pensou uma maneira muito prática de montar um mapa. E era meio que, entre aspas, uma astrologia horária, né? O que ele fez? Ele criou lá o baralho dele, e o baralho dele tinha todos os planetas descobertos até então. Eu acho que o baralho dele já tinha Urano, não tinha Plutão, mas já tinha Urano, que o Plutão é 1936, né? Já tinha Urano. Ele monta o baralho dele, conforme ele monta o jogo, onde as cartas dos planetas saíam, ele colocava como sendo o planeta mesmo. E aí ele calculava quadratura, ele calculava triangulação, ele calculava todos os pontos de um mapa astrológico de verdade, usando o tarô dele, o baralho de Taylor, o baralho dele. Que eu não concordo, eu não gosto do baralho dele, não me conecto, não funciona para mim, mas ele inventa essa abordagem. Depois dele, um monte de gente usou e ninguém dava paternidade do filho. Por quê? Porque o negócio era muito bem sacado. Né? E depois, o que acontece? A galera também, no século XX, foi facilitando o negócio. Então, a casa 1, que é uma casa da personalidade, do temperamento, é uma casa em que você pode olhar a avó do pai, a avó paterna, a mãe do pai, é uma casa de amigos, é uma casa de que você olha o aparelho genital masculino, Ares, cabeça. É uma casa com tantos significados, virou a casa do eu. Aí você pega a casa 2, né? Que é dinheiro, posses,
fruto do seu trabalho, ganho financeiro, administração, amigos da mãe, pescoço e garganta na saúde, viram a casa do quê? Dinheiro. Então você pega um negócio assim, master, e resume na palavrinha, e aí a galera, ainda para facilitar, pega essa palavrinha, pega o tarô, lê só 2 palavras-chave, né, e encaixa ali. Então não foi nivelar por baixo, foi nivelado abaixo do abaixo. E aí o que acontece? O cara me abre uma mandala e não sabe ler. É óbvio que não sabe ler, meu Deus do céu. É óbvio. Né? Essa de colocar num número assim, uma palavra só e tal. Pior é que é o normal, né? Agora, assim, você vai olhar a internet, triste demais. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer esse final. O meu estudo de mandala, por exemplo, a gente aborda que eu chamo de são as mandalas específicas. Então, você tem a mandala da família, você tem a mandala dos sentimentos, você tem a mandala do financeiro, você tem a mandala do profissional, tem a mandala das relações. Por quê? Porque ao longo das 12 casas, você tem casas que se influenciam. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim e me perguntar, eu quero saber como é que está meu casamento. Aí eu vou lá e olho a casa 7 da pessoa, que é cônjuge. Mas aí eu olho a 8, que é o dinheiro desse cônjuge. Aí eu posso olhar a casa 10, que é o quê? Tem a ver com a mãe desse cônjuge. Então, na verdade, eu posso olhar a vida inteira do cônjuge a partir de uma mandala aberta. Okay. Eu derivo uma casa. A pessoa chega para mim e fala assim, eu quero saber do meu irmão. Irmão tal, casa 3, tá? A casa 3 passa a ser a casa 1 do irmão e eu olho as casas em seguinte. A casa 4 do irmão vai ser a casa 2 dele. Então, é o dinheiro dele. Então, eu posso falar da vida daquele irmão inteira, só a partir da mandala do meu consulente. Mandala é fofoqueira, né? Isso numa tirada só? Ou você vai colocando outras cartas? Numa só. Tá. Porque eu faço tiragem europeia, eu faço o método europeu na mandala, né? Mas eu sigo uma escola que eu hoje chamo de arcanologia estrutural sistêmica. Arcanologia é o estudo dos arcanos, né? O estudo dos segredos. Estrutural, porque ela tem uma estrutura, ela tem uma... Eu não leio, por exemplo, eu não leio o deck. Eu não leio o Rider-Waite, eu não leio o Marcelli, eu leio tarô. Qualquer deck que vier, eu vou ler tarô. Porque quando eu aprendi tarô, lá atrás, quando eu tinha 15 anos, uma das coisas que eu tive que aprender foi a ler 78 cartas. Na verdade, era o quê? 78 pedaços de papel em branco e ler o baralho. E ler o que veio ali. Então, você imagina que numeraram para mim 78 pedaços, 78 cartões, joga e lê. Então, eu não dependo do desenho. Eu leio o arcano. Certo. Não utilizo os números, que aí dá aquela diferença do Marcélia pro... eu ignoro a diferença do White. Eu uso a do Marcelo mesmo, porque existe uma razão hermética para a justiça ser 8 e para a força ser 11. O 8 é a lei terrena reflete a lei divina, né? Absolutamente calculada. Existe toda uma numerologia que pertence a essa linha de arcanologia. E na mandala, o que eu faço? Eu fui lá e tirei a mandala do meu consulente. Preparei a mandala do meu consulente, tal. Eu tiro 2 cartas, então eu tiro um arcano maior e um arcano menor, porque eu uso o método europeu. Na verdade, é o método francês, né? Porque o inglês é mais parecido com o americano. E eu cheguei lá numa casa que eu não entendi direito o que está rolando ali. Tipo, eu olhei e aquilo não conversou, não adianta, não entendi o que está ali. Eu defendo que é totalmente possível. E eu testei e funciona. Porque, para mim, o tarólogo é o soberano da tiragem. O que eu faço? Põe a mão ali e falo assim, eu preciso entender melhor o que está aqui. E tiro 3 cartas em cima. Por que ninguém faz isso? Eu vejo raramente as pessoas fazerem. Elas se matam para tentar entender o que está ali. Gente, você não precisa se matar. Você não precisa viajar na maionese.
Você não precisa arrancar os cabelos porque você não entendeu o que está ali. Ah, não, porque eu não posso tirar mais carta. Quem disse isso? Aonde está escrito isso, caramba? Não, vai lá e pergunta. Se você continuar não entendendo, aí sim, aí nós temos um problema de interpretação. Mas por que não? Então, assim, dependendo, eu tirei lá, cheguei numa casa do irmão, por exemplo, onde eu estou vendo o trabalho do irmão, e ali não funcionou, porque tira mais 3, não tem problema. O baralho tem 78 cartas. Se acabar, amigo, fecha o jogo e começa de novo. Tudo bem, mas vamos embora, vamos tentar. Se tem uma pessoa na sua frente, ninguém procura um tarólogo porque está bem. Porque está tudo bem. A pessoa procura o tarólogo porque ela tem alguma dúvida, tem alguma questão, ou porque ela não está bem mesmo, ela precisa de ajuda. O trabalho do tarólogo é ajudar. O trabalho dele é resolver aquilo. E a mandala, cara, a mandala é a tiragem do que eu falo, é a tiragem que o consulente chega e fala: não vou falar nada, lê aí. Você fala, senta que lá vem história. Oh, fantástico. Aí você vai mostrar para a gente como é que funciona hoje. Vou sim. Perfeito? Beleza? Então, vamos lá. Astrologia, né? Astrologia, para mim, como eu falei, para mim é uma representação, é um raio-x, é uma estrutura simbólica do universo. Quando ela surge lá na Mesopotâmia, eu acho que a grande sacada é que eles entenderam que aquela constelação que está lá, ela não é nada, na verdade, para quem está na Terra. Não vem uma energia filtrada pelas estrelinhas que estão ali, não. É uma seção do espaço que ali tinha uma constelação e aquela seção do espaço foi chamada de Áries, Touro, por conta da presença delas na eclíptica, né? Mas hoje, por exemplo, os signos já andaram, né? Por conta da precessão dos polos da Terra, a mudança da posição da Terra em relação à própria galáxia, né? E as pessoas vão continuar sendo arianas, independente do signo que está ali, não ser mais a constelação que está ali não ser mais Áries, não significa nada, porque na verdade é apenas uma representação simbólica de uma área do espaço, né? Por isso que eu tenho um texto pronto que eu copio e colo todo ano quando aparece o 13º signo, que sempre aparece. Todo ano. Todo ano. Todo ano, cara. Todo ano. Eu já não escrevo, eu tenho lá um Ctrl+C, Ctrl+V que eu coloco no grupo e deixo o pessoal se debatendo. Porque a galera não entende, e geralmente quem fala essas besteiras é que não entende de astrologia, né? E geralmente aparece no G1 essa porcaria. É isso, todo ano. Eles sabem que dá polêmica, eles vão lá e inventam isso. Então, quando a gente pensa em astrologia, a gente tem que sair do papel de acreditar que o planetinha provoca alguma coisa. O planeta, na verdade, é uma simbologia, uma estrutura simbólica que representa um momento em que o planeta passa. Então, que nem pandemia, né? Tem um fato muito interessante que eu não sei se vocês acompanham muito astrologia, mas as configurações de Netuno, Urano, Plutão e Marte, se eu não me engano, no surgimento, quando assim, temos uma pandemia no mundo, ponto. Nesse momento, a configuração era exatamente a mesma de quando se admitiu que nós tínhamos um problema chamado AIDS. Significa que aqueles planetas provocaram... Não! Apenas eles são o quê? Um diagnóstico. Eles são um raio-x. Não é porque você está olhando um raio-x com um braço quebrado que o raio-x quebrou o braço. Não. Ele é apenas uma representação. E isso a gente consegue trazer para o tarô. Por quê? Porque eu chego para o tarô para mim, ele tem uma estrutura sistêmica, né? Eu consigo acessar um campo de vibração universal, baseado em emoção, que é a língua perdida de Babel, como eu falei até. E você consegue, através do tarô, se comunicar diretamente com... Vou usar uma palavra de uma coisa que homenageia você, Marcelo. É o computador celeste que a gente acessa. Sim.
a gente acessa esse computador usando ali o baralho. E naquele momento você tem um raio-x de tudo que você precisa passar para o teu consulente. E você usa uma ferramenta que é a astrologia. E isso é importante, né? Não existe a influência do planeta. Assim como é acima, é abaixo. Acho que esse axioma ele é muito, muito importante quando a gente vai jogar mandala. Porque quando você coloca a mandala ali, na verdade, ela é aquilo que é acima, é abaixo. Eu coloquei ali na frente do meu consulente um instantâneo que vai responder todas as perguntas que ele precisa ou que ele quer saber naquele momento. E aí eu parto de uma coisa que existem certos assuntos que eu não trato numa jogada, como, por exemplo, eu não falo de traição, eu não falo de saúde, eu não leio sobre gravidez, eu me recuso a ler sobre gravidez, cara. É uma coisa que, assim, você vai me ver quebrar o pau em grupo por causa disso. Porque a pessoa fala, ah, não, eu fui lá ver se eu estava grávida. Gente, é R$5, a gente não está na idade média. Você não precisa fazer xixi no milho para ver se o milho vai germinar, para ver se vai ser menino ou menina, né? A gente já superou a idade média. Tem SUS. Vai no SUS, vai no posto de saúde. O posto de saúde dá teste de gravidez de graça. Então, não. E o que a pessoa gasta num jogo de tarô, gente, ela pagaria um teste de gravidez. Então, eu não leio, me recuso. E são coisas que eu não olho. Traição, por quê? Porque os níveis de violência entre casais são muito altos hoje. Não sei se está mais escancarado, se a galera está mais pegando fogo. Mas a coisa está complicada. E você entra numa seara muito, muito complexa. Uma colega minha, taróloga, no meio da leitura, ela estava lá num estado alterado de consciência e acabou falando. O marido da mulher foi lá com uma arma, colocou uma arma na cara dela e falou que ia matar ela. O cara realmente estava traindo. Ele não queria que a mulher soubesse, porque tinha um negócio de grana entre eles tinham o mesmo negócio. E não. Tanto por questão pessoal de autopreservação, quanto por. Não é um assunto para o tarô, é um assunto para o casal. E vai sobrar até para você numa dessa, porque o tarô tá nem aí. Não, e eu vou te falar, tarô é fofoqueiro, vem, né? Isso é o que a gente estava falando, né? Na astrologia e no tarô, lemos os símbolos e as sínteses. E eu acho que na mandala é a representação máxima dessa ideia de símbolos e sínteses. Porque eu tenho toda a simbologia da astrologia unida a toda a síntese do tarô. E a síntese do tarô eu acho uma coisa fantástica, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, não, porque hoje o tarô está diluído, porque está isso. Gente, o tarô sobrevive tecnicamente, há 600 anos do mesmo jeito. Não é meia dúzia de milênios que vai acabar com ele. E por quê? Porque os símbolos que estão nele, a síntese simbólica que está no tarô é muito poderosa. Pode ver que ao longo dos séculos, a gente teve baralhos com 33 arcanos maiores, com 43 arcanos maiores, com 37 arcanos maiores, baralhos com 99 arcanos, sobreviveu o quê? Os velhos e bons 78. E existe uma razão para isso. Porque os irmãos companheiros sabiam o que estavam fazendo. A galera que desenhou isso sabia o que estava fazendo. Eles são detentores de um conhecimento, são mestres, gravadores. É uma galera que entendia de como transmitir uma informação através dos séculos, independente do uso. E eu falo uma coisa do tarô que eu gosto muito, que eu digo assim, gente, tarô é jogo de boteco. Tarô é jogo que nasce como jogo de boteco. Paris, em 1720, tinha 4.000 casas de jogo. Ninguém estava preocupado se o tarô tinha conhecimento oculto. Estava todo mundo jogando, bebendo, fumando. E ele sobreviveu a isso, então ele vai sobreviver a essa geração e a todos que vierem. Por quê? Porque ele é a síntese de um conhecimento tão foda, tão poderoso, tão intenso, que você pode usar para acessar a linguagem do universo, a vibração do universo. E essa vibração conversa com você. Como é difícil, às vezes, para o ser humano. Nós somos nós somos semi-analfabetos emocionais.
Eu sempre digo. Porque a gente tem uma... Imagina você dizer, por exemplo, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, sem usar palavras, usando somente sua vibração emocional. Você vai parecer aquela criança que está pedindo água, mas ela não consegue falar água, então ela chora. Quando ela tem sede, ela não consegue... Criança pequena, quando ela tem sede, quando ela está com fome, ela não sabe falar que está com fome e com sede, ela chora. Somos nós no campo emocional hoje, como humanidade, como seres humanos. Conforme essa criança amadurece, ela consegue falar de uma maneira tosca, água, sede, fome. Ela não consegue elaborar frases. Isso é o ser humano, no seu processo de evolução espiritual, que aprende a falar a vibração emocional. Só que se eu pego uma criança e ela não sabe falar, ela só sabe chorar, e aí você tem que tentar adivinhar o que ela quer. O que a mãe faz quando tenta adivinhar o que a criança quer? Ela pega uma mamadeira com água e pega uma mamadeira com leite, coloca na frente da criança. Se a criança estiver com sede, ela pega a mamadeira com água. Se ela estiver com fome, ela pega com leite. O que o tarô é? A mamadeira da humanidade. Você coloca ali, e como a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente não fala a língua da vibração emocional, quando a gente coloca o baralho ali, o universo coloca de uma maneira que eu, tarólogo, consigo entender o que está lá. E na mandala, eu entendo tudo que está na vida da pessoa. Ela é fofoqueira. Porque a astrologia, eu vou já para o próximo, porque aqui a gente já bateu. Falei do Eteila. A mandala bebe na astrologia, em todo o seu posicionamento. Então, quando eu vou na casa 1, a carta que eu vou tirar ali é justamente esta comunicação sistêmica com o universo, me trazendo para mim o quê? O que está na vida da pessoa, qual é o temperamento, a aparência, a energia vital dela, as questões que ela tem, por exemplo, qual é a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa, vai estar na casa 1. A primeira ideia, a impulsividade dela, aquilo que acontece quando ela está nos 5 minutos de intensidade, de impulsividade, a casa 1 vai me mostrar. A casa 2 vai me mostrar o que ela considera... A casa 2 não é sobre dinheiro, é sobre o que você considera valioso. A casa 2 é sobre manutenção da vida, é touro. É sobre aquilo que nos mantém vivos, porque a gente esquece que tudo isso aqui foi criado numa época em que não era sobre dinheiro, era sobre agricultura. Né? A casa 3 não é só sobre os irmãos, a casa 3 é muito mais coisa. A casa 3 é comunicação, é questão de documentos, é questão de estudos. Então a pessoa chega para mim, ela vai fazer faculdade, não necessariamente eu preciso olhar a casa 9 que é Sagitário, eu vou olhar a casa 2 para ver se essa pessoa, o que ela está fazendo na vida dela. Documentação, a pessoa chega e fala assim, putz, eu preciso de um documento da minha casa não sai. Se você for pelo resuminho da palavra-chave, a pessoa vai me olhar câncer, mas não, ela tem que olhar gêmeos, a casa 3. Então, onde está a documentação de negócios. Né? Presença ali de gêmeos da casa 3. Então, a mandala tem essa possibilidade, ela é a comunicação desta vibração universal sistêmica, estrutural, com a leitura que eu tenho do consulente, com a leitura que eu tenho no mundo do universo. Então, é uma conexão. E isso tudo não seria nada, né, se eu somente fosse um leitor. Somente, cara, isso aqui, eu tenho mais de... Eu tenho guardados comigo, eu tenho 5 cadernos, para você ter uma ideia. Eu tenho 5 cadernos de leituras que eu anotei ao longo dos anos. De mandalas, de todos os meus consulentes. E eu fiz um levantamento de pesquisa ano a ano de feedback de consulente. O que foi, o que não foi. Porque tarô, para mim, é previsão. Eu acho que é uma coisa que é importante antes de a gente continuar, que é importante. Tarô é sobre previsão. Esse papo de meu tarô é terapêutico, eu não concordo, discordo frontalmente. Porque 99% das vezes não é um tarô terapêutico. É um tarô de um tarólogo inseguro em fazer previsão. Que vai para o lado da terapia, do terapêutico, do psicológico, porque falta, às vezes... E é inconsciente, tá? Não é nem sempre é consciente. Muitas vezes é inconsciente.
Falta segurança de falar para a pessoa assim, então, vai fazer um check-up porque a sua saúde está complicada. Aí fala o quê? Não, é tendência. Não, tarô é previsão. E eu vou mostrar aqui 2 provas sobre previsão. Sobre, assim, olha, comprovação de previsão. Então, tarô para mim é sobre previsão. Porque essa é a tendência. E o tarô terapêutico, para mim, e aí é uma coisa muito minha, né? Mas o tarô terapêutico, para mim, não é para ver sobre o crush. Não é para ver se o patrão gosta de você ou não. Não é para ver se a menina vai te ligar. É sobre o consulente. E é um trabalho de terapia, de psicoterapia. Eu faço o tarô terapêutico. Eu faço. Meu tarô terapêutico são 12 sessões. São 12 sessões de terapia, usando tarô. Mas são 12 sessões. Eu não vou conseguir resolver a vida da pessoa com uma tiragem. Quem está fazendo isso está fazendo tarô de previsão. Não é terapêutico. A pessoa... Terapia não é para a pessoa sair bem no final. Terapia é para a pessoa sair outra pessoa no final. É diferente. E às vezes ela vai sair no meio... Às vezes você vai acabar uma sessão de terapia e a pessoa vai estar ruim, vai estar mal, porque ela encarou um problema que ela tem que resolver. Né? E o tarólogo terapêutico, entre aspas, geralmente ele tenta sair... Primeiro que vem cheio de opinião, cheio de julgamento, né? E aí ele cai no campo da previsão, mas chama de terapêutico. Então, o tarô, para mim, você vai usar mandala? Mandala é sobre previsão. Ponto. Isso é importante a gente seguir. E a mandala em si, eu divido essa mandala, eu não uso signos, eu uso casas, né? Por quê? Porque a natureza da casa conversa mais sobre o que o meu consulente está precisando. Então, casa 1, como eu falei, é personalidade, temperamento, aparência, vitalidade. É ligado ao que a pessoa vai... Primeira coisa que ela vai fazer, a primeira coisa que ela vai colocar. Eu vou passar rapidamente pelas casas, né? Porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Casa 2 é a casa de posses, é casa de desenvolvimento, é a casa de manutenção, eu diria. É a casa que diz como é que você mantém a sua vida. Né? Hoje você precisa de dinheiro, mas lá na Mesopotâmia, a casa 2 falava do quê? Se a sua plantação ia render ou não, se ela ia dar frutos ou não, se você ia ter comida para o inverno. Então a gente tem que ter noção de... E uma coisa importante, né? Acho que todas as mâncias, todas as mandalas, tarôs, runas, numerologia, astrologia, você tem que conhecer a origem. Porque se você não conhece a origem, você não entende de onde veio aquilo e você perde uma capacidade de interpretação gigantesca. Você joga fora milênios de interpretação, de possibilidades. Né? Casa 13 é comunicação, irmãos, escritos, documentos, criação intelectual, né? Braços, mãos, sistema nervoso e respiratório. Casa 4, geralmente o lar, passado, mãe, é alicerce. Para mim, é alicerce, é mãe e alicerce, né? Porque aquilo é onde você se sente seguro. Casa 4 fala sobre segurança. Como o próprio número 4 fala sobre segurança, né? Casa 5, a gente vai estar falando... Aí é a casa que a gente geralmente usa, né? Porque é a casa que fala dos amantes, fala de namorada, fala de noiva, fala das coisas do coração, né? E a casa de leão, né? Então também é a casa que fala do que você gostaria que brilhasse para a sociedade. Casa 6 é o serviço diário, é trabalhos, saúde, alimentação. E é uma coisa que, por exemplo, nessa casa você vê tios e tias maternos, por exemplo, só olhando em caso de a mandala da família, que eu chamo, né? Também é virgem, é músculos, é plexo solar, intestino delgado. Casa 7 é a casa do casamento, junto com irmãos, junto com sócios, né? Então, a casa 7, eu falo assim, eu tive um chefe que falava assim, você ter sócio numa empresa é você ter um casamento sem nenhuma das vantagens. E porque, na verdade, os dois se fodem. Ele falava assim. E por isso que muitas pessoas perguntam por que a casa 7 tem a ver com os... Porque é tudo aquilo que a sociedade... para a sociedade, é uma união institucional. E pode ver que é sempre sobre o outro, né? Porque é uma casa exatamente oposta à casa 1. Então, quando uma pessoa... Quando sai dependendo do que sai nessa casa, eu entendo como os outros veem o consulente.
Como é que as outras pessoas em volta do consulente, as pessoas próximas, as pessoas com quem ele tem relações intensas, né, a ponto de ter um contrato, enxergam ele, veem ele, e como ele vê essas pessoas também. Então, eu consigo ter um raio-x da vida desse consulente, sem nem ele precisar me falar nada. A verdade é que, quando você abre uma mandala, o consulente pode ficar quieto, não tem problema. Ele raramente fica, porque eles vão perguntar um monte de coisa. Mas já teve jogo de consulente que eu li tudo e ele ficou quieto, e quando eu terminei, eu falei assim, o que você quer saber? Ele falou, nada, você falou tudo que eu queria saber, porque está tudo aí, né? A mandala tem essa... Eu brinco, tem essa métrica de ego, né? Porque o tarólogo tem essa métrica, né? Ah, não, eu sou um profeta aqui, eu olho o seu futuro, né? Aquela coisa. É a métrica de ego do tarólogo. A casa 8 é sobre sexualidade, transmutação, sobre vida e morte e sobre o dinheiro do cônjuge, né? É sobre o dinheiro que está na mão dos outros, é o dinheiro que vem dos outros. Às vezes a pessoa chega para mim assim e pergunta, putz, eu estou com dinheiro para receber, eu queria saber se vai entrar. É casa 8, depende. Claro, tem que olhar, mas você vai olhar na casa 8. Né? A casa 5, por exemplo, fala do dinheiro inesperado, dinheiro de jogo, né? É o dinheiro que entra sem você esperar, é o dinheiro de sorte, né? A casa 8 já é aquele dinheiro que vem porque alguém tem que te pagar, alguém tem que te trazer, mas não é trabalho. Trabalho é na 2. Casa 8 vem trazer esse dinheiro que alguém que é um cônjuge, um amigo, alguém que você convive muito próximo tem que te dar alguma coisa, e aí esse dinheiro vem. Também é a casa dos empréstimos e das heranças, né? Casa 9 é a casa dos ideais, é a casa do Sagitário, né? Casa dos estudos superiores, viagens. Uma pessoa, se ela vai viajar, se ela vai fazer alguma coisa fora, surge na casa 9. Aliás, minha casa 9 esse ano está muito ativa e eu quero entender como, né? Mas tudo bem. E é a casa de professores, a casa dos netos, é a casa de cunhados, filosofia de vida, né? Para onde a pessoa vai, é o rumo que a pessoa vai, né? Casa 10 é carreira, vocação, prestígio social, então é sobre a sociedade, como você lida com a sociedade e como a sociedade te vê. Deixa eu ir aqui, que eu esqueci de abrir os numerozinhos, óbvio, né? A casa de Capricórnio. Não sei se alguém conhece pessoas de Capricórnio, mas pessoas de Capricórnio têm essa questão muito forte com o que a sociedade fala, o que a sociedade me traz, quais são as regras da sociedade, o que a sociedade está dizendo para mim. Eles são muito influenciados por isso. A minha convivência com Capricórnio me mostrou bastante esse lado, que eu não conhecia. A casa 11, né, que é a casa das amizades, das simpatias, é a casa das esperanças, né, dos projetos e planos, é a casa de Aquário, né, lucros de empreendimentos, e é uma energia, às vezes, muito intensa, né? Também é uma casa que, às vezes, fala de conquistas políticas. E a famosa casa 12, casa de peixes, casa de inimigos ocultos. Os inimigos declarados estão na 7, os inimigos ocultos estão na 12. Aquela casa de tudo que está oculto, inconsciente, doenças ocultas, né? Mas também as ajudas ocultas, aqueles que nos ajudam sem falar. Geralmente guias, mestres espirituais que ajudam a gente sem aparecer, estão aqui na 12. E por incrível que pareça, nessa fase pandêmica, as casas 12 têm aparecido uma galera espiritual muito intensa. Uma galera trabalhando assim, sem contar que está trabalhando. É bem interessante. As casas 12 de mandalas que eu tenho feito tem aparecido muita ajuda de espiritualidade aí na casa 12. E que até então aparecia muito na 9, aparecia muito na casa 6, aparecia às vezes até na 10, que era a galera de espiritualidade do lado de lá ajudando muito na caruda. Agora os caras estão ajudando muito na moita. E é interessante observar essa mudança, né? Esse novo jeito de vibração do planeta. Como se eles não quisessem influenciar nosso livre-arbítrio. Tipo, chegamos numa encruzilhada e a galera vai ter que decidir para que lado vai. Então, a mandala, eu vou passar rapidamente aqui só para
para as pessoas entenderem, né? A gente tem uma mandala da família onde a gente analisa cada uma destas casas. Então, por exemplo, a casa 1 é a avó paterna, casa 4 é a casa do pai, casa 4 é a casa da mãe, casa 10 é a casa do pai, né? As posses do pai, por exemplo, estão na 11. Aí tem uma galera que me perguntou outro dia, e se a família é separada, o pai é separado, a mãe é separada, e cada um casou de novo, né? Para o consulente, o pai e a mãe não muda. Não muda. Então, assim, a mãe vai continuar sendo a 4 e o pai vai continuar sendo a 10. Mas a madrasta, por exemplo, o pai casou, a madrasta vai na 5. Por quê? Para a mandala, ela é a outra. É a outra pessoa na vida do pai. Porque para aquele consulente se mantém a mandala aberta. Por isso que eu falo que ela é muito sistêmica. Isso aqui é absolutamente sistêmico, uma visão sistêmica, não muda, né? Aí se a mãe casa, né? A mãe casa também, a mãe casou, eu casei e tal. A mãe casou, você vai vir aqui, casa 2, 3, 4, 5. A casa 8 vai falar sobre o novo marido da mãe, né? Então tem que entender isso, tem que entender. Aí não consulente. Quando o consulente perguntar, não, mas eu quero saber da minha mãe casou. Eu olhar nas 5 também também. Então, assim, a mandala ela é sistêmica sobre essa visão, mas ao mesmo tempo eu posso abarcar todas. Aqui eu tenho todos os familiares, avós, avós, pais, tios, tias, irmãos, amigos da mãe, amigos do pai. Como a sociedade vê a mãe, como a sociedade vê o pai, quer dizer, eu consigo entender a família inteira de uma mandala. Cara, me mostra uma tiragem de tarô que eu consigo fazer isso sem ser a mandala. Nossa, sim. Não, e assim, a pessoa pergunta, eu quero ver meu pai. Tô no meio do jogo, né? Eu quero ver meu pai. Tem que juntar todas as cartas, embaralha, corta de novo, faz a pergunta, abre lá. Quero ver a mãe, junta tudo, embaralha, corta tudo de novo lá. Não, porque eu tenho um crush, junta tudo. Não, se abrir uma vez, você só vai lendo. Você vai lendo. Tem a mandala do financeiro, onde não é só a casa 2. Eu fico muito pé da vida quando a galera fala que dinheiro você vê só na 2, porque você tem o dinheiro da 2, tem o dinheiro da 5. Tem o 7, do 8. Exatamente. E tem o dinheiro da 12, que é o dinheiro oculto. Que é aquele dinheiro que, às vezes, fulano esconde de fulana, tem alguém levando embora, tem alguém roubando, tem alguém, né, dando um... Você vai ver na 12. Que é o dinheiro oculto. E, às vezes, é o dinheiro escondido. É o dinheiro que você não sabe que você tem. Aquele dinheiro... Cara, já aconteceu comigo, deu uma determinada fase da minha vida. Eu estava ferrado de grana, eu não tinha dinheiro e tal. E aí eu tirei o tarô, tirei uma mandala e mostrou, saiu tipo as de ouros na 12. Saiu o sol e as de ouros na 12. Saiu as de ouros e o sol na 12. Tipo assim, tem dinheiro, tem algum dinheiro que eu não estou achando. Eu fui olhar na minha conta, eu tinha conta no Itaú. E tem um negócio chamado PIC no Itaú, né? Eu tinha um PIC que eu tinha esquecido, tinha uns 2 pau lá guardado. Era um título de capitalização que eu não lembrava. Veio numa mandala na casa 12. Então, quando a pessoa fala para mim, dinheiro você vê na casa 2, eu fico mordido com isso. E a mandala dos sentimentos, que você tem como a pessoa se sente, como ela vê a questão do amor de mãe, o amor de posse. Tem a casa 5, que fala dos amores que não são institucionalizados, né? São os amores por aí. Tem a casa 7, tem a casa 11, que é como ele lida com as relações dele com a sociedade. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer uma tribo, né? Você vai ver isso na 11. Como é que é a tua tribo? Como é que ele lida com isso? Né? Tem gente que tem uma vida muito boa, mas ele não consegue aceitar ou não consegue lidar, ou acha que não é, né? Acha que as pessoas não gostam dele. A gente trabalha com terapia, a gente vê muito disso. A pessoa fala assim, não, ninguém gosta de mim. E aí você fala, pera, não. Você está olhando, porque eu trabalho com tarot terapêutico, você abre lá e olha a mandala, e então, tem muita gente aqui, me fala da sua vida. A pessoa começa a contar,
E aí você começa a encontrar evidências de que aquilo é uma percepção dela e não um fato. Né? E ajuda ela a entender isso dentro do processo terapêutico, que é diferente. E tem 12, que é os sentimentos ocultos. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas eu vou trazer 2 mandalas que eu acho muito importantes. Eu resolvi trazer um jogo mesmo, que é meu, esse jogo é meu. Esse é outubro de 2019. Em outubro de 2019 aconteceu uma coisa muito louca. Aconteceram muitas coisas loucas em 2019, mas em outubro de 2019 aconteceu uma coisa muito louca. Eu faço aniversário em outubro. Eu sou libriano, ascendente leão. Faço aniversário e eu faço a minha mandala anual, como todo bom tarólogo. Então eu fui lá e tirei a minha mandala anual. E aí, quando eu estava tirando minha mandala anual, veio uma... O jeito mais simples de falar é veio uma voz do nada e foi meio que uma ordem assim de eu tirar 12 mandalas, uma para cada mês, começando em outubro e indo até setembro de 2020. E essa aqui é a minha mandala anual de outubro de 2019. Eu não tiro carta da síntese porque eu não concordo com ela, mas isso é o Alex. Isso não é uma regra. Qualquer pessoa que quiser, ela pode, inclusive deve, mas eu não tiro, porque eu respeito a mandala em si. Eu acho que a mandala em si já responde. E eu tirei 12 mandalas, uma para cada mês, e a mandala de março me assustou profundamente. Me assustou assim a ponto de eu chamar 2 colegas meus, o Will, que é astrólogo, e a Thaís Camargo, que é taróloga, para eles olharem a mandala, fazerem as suas olhadas. Eu não passei com a mandala que era, porque eu senti que alguma coisa muito grave ia acontecer em março de 2020. Muito terrível, terrível assim o suficiente para eu ficar muito assustado. E aí eu entendi por que pediram para eu tirar 12 mandalas. E aí eu queria chegar à conclusão, depois eu vou mostrar a mandala vou falar dessa mandala, eu vou mostrar de março, é que iria acontecer alguma coisa que iria afetar o coletivo. E a gente, por isso que eu falo que o tarô é previsão. Porque esta mandala que você está olhando aqui é uma mandala que é de outubro de 2019. Ela foi tirada lá, né? E nesse momento eu tinha tomado algumas decisões e tomei outras. Eu tinha tomado a decisão de simplesmente eliminar todos os clientes que não me davam dinheiro. Então, eu praticamente quase fechei a agência. Demiti pessoal. Eu tinha muito freela trabalhando comigo, eliminei meu pessoal de freela. Vendi tudo que eu podia vender, guardei dinheiro. Por quê? Porque quando eu olhei essa mandala e eu olhei assim, por exemplo, casa 2, temperança com página de paus, do tipo... É um ano que eu teria que guardar dinheiro e não ser impulsivo, porque senão eu iria me ferrar. Eu olhei justiça com 10 de paus, do tipo, eu preso dentro de casa por alguma questão maior do que eu. Eu olhei aqui a casa 7, roda da fortuna com cavaleiro de espadas. Na minha interpretação, eu fiz um complemento para essa casa, eu não trouxe o complemento. Essa questão não era sobre o meu casamento, era sobre dinheiro. Então, uma mudança que eu tinha que fazer, uma mudança estratégica na minha relação da empresa, né? 9, que é o caminho de vida, né? Meu sucesso dependeria da minha intuição. Quer dizer, papisa com 4 de paus. Eu teria que usar silêncio, primeiro silêncio, né? Papisa é sobre silêncio, intuição e planejamento. Como essa era uma mandala anual, quer dizer, ela representava de outubro de 2019 a setembro de 2020, e eu tinha tirado as outras mandalas todas, eu fui, obviamente, lendo uma a uma, e vi que esse planejamento era sobre o que ia acontecer em março de 2019. Né? E 12 saiu enamorados com 5 de paus, quer dizer, um caminho ali de luta, um caminho de, eu vou ser pego ali pelo o dragão da realidade vai me pegar no momento em que eu não vou estar percebendo, vai ser um negócio de repente, vai ser um negócio que eu não vou ver chegando e quando ver já foi. E aí eu tenho aqui está escrito outubro, mas eu esqueci de trocar no PPT. Essa é março de 2020, né? E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque, deixa eu dar um retorno aqui, ó. Você vê a temperança aqui na casa 2, né? Isso. A temperança vai para 6 em março.
vai para a casa do trabalho, né? A papisa, você vê que ela continua na 9. A papisa se repete na casa 9. E aqui ela repete com 10 de espadas. 10 espadas. Março de 2020, a pandemia se tornou oficialmente, no Brasil, um mês crítico. Foi quando ela, assim, tipo, temos uma pandemia e ferrou o mundo. É uma mandala que você vê que não tem a presença praticamente de naipe de ouros. Ela só tem presença de espadas e copas. E é uma mandala estranha, porque assim, tem onde está copas, são tipo cartas muito legais, tipo casa 5, tipo, eu em bem-estar, né? Mas onde tem espadas, as casas estão bem complicadas. Uhum. Imagina que e agora você imagina que eu estou olhando isso não em março, eu estou olhando isso em outubro de 2019. Porque eu passei uns 15 dias fazendo jogada. E tem uma sequência, obviamente, abril, maio e tal. E eu olhei isso, e aí eu vi aqui, abrindo, carro com 7 de paus na casa 1. Tipo, eu tendo que lutar, meu caminho era de luta, era de, putz, eu vou ter que brigar com meio mundo aqui para conseguir. Na casa 2 não me sai nada de dinheiro, sai um mago com rei de copas, do tipo, eu tenho que ser esperto, eu tenho que ser o cara da lábia. Eu só vou conseguir ter dinheiro, ter posse, se eu conseguir resolver aqui com meus elementos me segurar. Casa 3, que é justiça, contratos com 7 de espadas, quer dizer, eu teria que ser muito esperto. E isso não correspondia. Por que me assustou isso? Porque isso não correspondia à minha vida em outubro de 2019. Em outubro de 2019, eu estava com um contrato com a Hasbro. Eu tinha um contrato com a Hasbro. Eu estava fazendo as promoções da Hasbro. Hasbro Transformers. Eu tinha feito todas as promoções de Transformers. Eu tenho uma agência. Na agência, a gente cuida de promoção. Eu tinha 5, 6 projetos de promoção com outras empresas. Eu estava fazendo uma média de 5, 6 concorrências por mês nesse momento. Tipo, nada batia com isso aqui. Eu estava num céu de brigadeiro naquele momento. E aí você olha isso aqui e você fala, não, alguma coisa muito grave vai me levar a isso aqui. Será que... Claro, primeira coisa que a gente pensa, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Saúde? Doença, saúde, algum acidente. Alguma coisa muito grave. Porque não batia, a sequência de meses não batia, porque assim, começava outubro bem, novembro ótimo, dezembro começando a ficar complicado, janeiro falando para eu me cuidar, fevereiro falando assim, olha, se você puder não gastar, não gaste nada em fevereiro, e março isso, e aí depois era ladeira abaixo até mais ou menos agosto. Começava em março e ia ladeira abaixo até agosto. Aí eu falei para os colegas, falei para o Will, falei para a Thaís, eu preciso saber o que está acontecendo. Aí a Thaís falou assim, olha, o que eu estou vendo aqui é que com você não acontece nada, você consegue se segurar, mas tem alguma coisa realmente muito grave em volta. E o Will, que é astrólogo, falou, olha, o coletivo vai ser afetado, mas você não. Se você se preparar. Tá. Então, o que eu fiz? Poupança. Guardei dinheiro. Me livrei de tudo que era extra, peguei, guardei, peguei todo o dinheiro que entrou, avisei aqui em casa, falei assim, olha, eu não sei o que é, mas a gente precisa se segurar. A galera se assustou, obviamente, mas eu falei assim, e não pode sair comentando, a gente vai ter que... Entre eu e minha esposa, a Mônica, eu falei assim, olha, a gente vai... É entre a gente, vamos guardar. Acabou. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? A gente tinha colchão para segurar. E seguramos até agosto. Em agosto começou a entrar trabalho. Eu tive trabalho em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí depois de janeiro parou de novo por conta da, né? Olha, você precisa dar um rumo, você precisa se dedicar ao tarô, né? Mas seguramos. Tanto é que assim, quando o dinheiro, foi meio assim, quando o meu dinheiro estava acabando, entrou um trabalho, eu fiz uma promoção de quali, da manteiga quali, que durou até o final do ano. Então, tipo assim, se eu não tivesse feito isso, eu não ia chegar, cara. Não ia chegar. Então, a mandala,
Por que eu trouxe essas duas mandalas? Porque mandala é sobre não só mandala, tarô é sobre previsão. Tarô é uma ferramenta estratégica. Tarô, eu tenho uma frase que eu gosto muito de tarô, que é o seguinte: a melhor maneira de você construir o futuro é prevê-lo. Fantástica frase. Porque, Essa já é a frase. A gente faz assim, a última pergunta, assim, que conselho você daria para as pessoas que estão começando? Aí você já fechou agora, cara. Linda essa frase. Mas é o poder do tarô, né, cara? Tipo, você vira e fala assim, tirei aqui, olha só, dei um 10 de espadas e um 9, então eu vou me ferrar. Aí você não faz nada e aí você se ferra e fala, olha, o tarô acertou, que legal. Não, né? não! O tarô está lá para te falar que aquilo vai acontecer se você não fizer nada para. Agora, existiram situações no tarô, por exemplo, que nem. É que eu não consegui trazer aqui, mas janeiro desse ano, janeiro agora de 21, mostrou para mim, no meu jogo, mostrou um janeiro muito ruim, um fevereiro muito ruim, um março muito ruim de grana, né, de trabalhos, uma série de coisas. Obviamente, eu guardei um dinheiro, mas por que mostrava ruim? E mostrava assim, não interessava o que eu fizesse, não ia resolver. Por quê? Porque eu tinha um chamado de alma para resolver. E mostrava que se eu não fizesse esta mudança na minha vida ia entrar numa parada até eu resolver. Tipo assim, aliás, isso é um tema que um dia a gente tem que entrar, como é que esse processo de reencarnação, eu tenho uma visão muito clara de como ele acontece. Eu tenho uma visão muito clara de como ele acontece. Aliás, eu tenho altas discussões sobre questões de... Eu sou contra a leitura de vidas passadas. Eu sou contra a leitura de vidas passadas por uma questão muito simples. Nós vivemos em vários universos, em várias dimensões, em vários mundos. Como é que quando você lê, você tem certeza que você foi Maria Madalena? Não, não. Isso para mim é viés de imaginação. Porque nós não somos só terrenos, né? Quem acredita que só a Terra é habitada no universo tem sérios problemas matemáticos, inclusive. A gente tem que entender que tarô é sobre previsão. A gente tem que entender que tarô ele permite que eu seja estratégico, ele permite que eu faça previsões. Se o teu tarô não prevê, eu vou falar para você que o teu tarô está prevendo. A questão é que você não está interpretando, é diferente. E pode ser uma escolha do tarólogo, não tem problema. Pode ser, eu posso chegar e falar, não, meu tarô eu não uso para previsão, meu tarô eu uso para um outro trabalho. E tudo bem, mas não diga que o tarô não prevê. Não diga que o tarô não faz previsão, porque ele faz. A escolha de não prever é do tarólogo, não é do tarô. Porque o tarólogo é o soberano da tiragem. Sempre. O tarô é um raio-x do que você vai ler. E a mandala, para mim, é a tomografia computadorizada em 4D. Essa mandala, para mim, é o que mais aproxima. Assim, eu tinha um preconceito contra a carta cigana, né? E aí eu conversei com a Carla, e ela deu uma aula, assim, eu fiquei apaixonado. Eu falei, caralho, porque você monta, e essa mandala é o mais próximo, né, de que une esses dois Sim. caminhos, né? Então, com certeza, é uma coisa fantástica. E para mim, mandala, como ela bebe ali na astrologia, e eu tenho 10 anos de astrologia, né? Ela conversa muito. Então, por exemplo, assim, às vezes eu abro o jogo para o meu consulente e eu olho ali a estrela ali, a estrela é muitas vezes representada pela constelação de peixes, dependendo de como que baralho está jogando, né? Então tem uma representação ali pisciana. Você tem um imperador, que você tem um imperador aqui na casa 4, né? O imperador, para Alex, não entra nessas discussões, mas para mim é Júpiter. É uma representação jupiteriana, é a energia de Zeus ali. Zeus na casa 12 com 4 de paus. Trazendo para mim o quê? Fica quieto. A sua prosperidade, a sua abundância, a sua grana, a sua expansão, você tem que planejar ela a partir daqui. Né? Como eu falei, em janeiro eu tive essa parada, né, para eu
transformar aquele monte de promessa, né? Que todo mundo tem a promessa, seja a promessa da dieta, a promessa de mudar de emprego, a promessa de começar a pintar um quadro. Todo mundo tem essas promessas que não faz, né? A minha promessa era que eu não colocava em prática era fazer o curso de tarô. Eu vivia acumulando, eu tinha um diretório, quando eu fui montar o curso, eu tinha um diretório com uns 200 documentos, assim, que eu fui salvando daqui e dali, colocando em TXT, doc, e eu nunca transformei aquilo em algo que prestasse, né? Era uma bagunça só, tanto é que quando eu fui fazer, tinha coisa que eu nem sabia de onde eu tinha pego, o que que era, porque eu fui acumulando ao longo dos anos. E a minha mandala Aí o que aconteceu? Em outubro de 2020, eu fiz de novo 12 mandalas, mas eu não fiz só 12. Eu fui muito mais ousado, porque isso é outra coisa, né? A galera fala assim, mandala vem um ano, ou tarô só enxerga 6 meses. Cara, eu fiz mandala que vai até maio de 2022. E é foda, porque tem batido pra caralho. Principalmente no coletivo. E mostrava muito claramente que todo o tempo saíam dois caminhos, muitas coisas. Ou eu pegava aquilo que eu estava me preparando há 30 anos e transformava aquilo num curso e ensinava as pessoas, porque eu tinha muito conhecimento acumulado, e botava esse jeito, essa visão, essa coisa de tarô não precisa mitificar, tarô não veio da Atlântida, tarô não veio dos incas venusianos, tarô é um negócio que nasce dentro de uma cultura medieval europeia, e a gente tem que entender que esse é o grande momento de ebulição, né? Que as relações que muitas pessoas fazem de tarô com cabala tem muito mais a ver com uma coisa mais recente do que com uma coisa mais anterior. Que Egito, então, putz, essa origem egípcia do tarô já entra numa seara completamente fruto de uma mitificação. E eu gosto muito de dizer, né, que o tarô egípcio ele dança tango e pouca gente sabe. Porque ele é do Kia, né, é uma empresa argentina. E apesar de que eu acho que o tarô egípcio o tarô com desenhos egípcios ele acessa um campo diferente de compreensão, ponto. E ele é muito útil, muito legal. Eu uso, mas tem que entender, se vai entender a origem, tem que entender ela corretamente. E isso tudo eu não estava fazendo, cacete. Aí vem a espiritualidade e falou, então, cara, é o seguinte, ou você começa a dar essas aulas, a fazer isso aí, ou sua vida parou. E literalmente parou. Até que é incrível, né? Eu dei o curso agora, esse final de semana, abri as vendas, eu tô com o meu curso está aberto, tem 111 vagas, né? Depois eu passo até o endereço, é muito fácil. No dia hoje, umas 5, 6 agências já me ligaram querendo trampo. Tipo assim, é como se tivesse represado, esperando agora você fez. Você vai dar o curso. Que bom. Então agora as coisas começam a fluir de novo, negão. Mas segura a onda aí. Você tem que dar o curso. Então tem essa pegada da mandala, né? A mandala permite você entender até quando a sua vida trava e por que ela trava. Eu achei que ficou perfeita a explicação. Fantástico. Eu acho que a mandala astrológica, para mim, ela tem essa... O tarô é muito poderoso. O tarô, para mim, é fantástico, né? Eu digo que o tarô... Eu gosto muito de dizer que o tarô ele é uma ferramenta tão democrática, porque eu sou contra essa coisa das pessoas acharem que somente um pequeno grupo, uma elite pequeno burguesa pode jogar tarô, né? E isso tem muito nos grupos. Para mim, o tarô é uma ferramenta tão democrática, mas tão democrática, que a Dona Maria, a cigana, que está lá no viaduto do chá, jogando para quem passa, ela é tão oraculista quanto o Jodorowsky, que está lá no seu estúdio francês, fazendo o tarô sistêmico. Os dois, sentados no mesmo lugar, são o mesmo oraculista. São o mesmo tarólogo. O tarô tem esse poder de igualar os oráculos, de igualar os tarólogos. Claro, cada um tem o seu repertório diferente,
O Jodorowsky vai falar de um jeito, a Dona Maria sentada lá no... Mas os dois ajudam pessoas. Os dois, à sua maneira, acessam esse campo sistêmico de vibração universal emocional, e os dois são capazes de transformar, ajudar as vidas das pessoas que buscam. Eles são capazes. Não interessa se o cara é um mega estudioso do tarô, que desenhou o seu próprio tarô. E nem a Dona Maria, que comprou o tarôzinho dela ali na Liberdade, ali na Casa de Vela Santa Rita. Os dois jogam muito. Os dois são capazes. Não que os dois jogam muito, mas os dois são capazes de jogar muito. O tarô tem essa característica que nenhum outro oráculo tem. Nenhum. Você, para jogar búzios, você precisa ser feito no santo. Você, para jogar runas, tem que entender. De verdade, você tem que ler em pelo menos um pouco de nórdico antigo, tem que entender os Edas. Aliás, runólogo que não entende os Edas não é runólogo, né? Entender e entender que as runas são contemporâneas, não são tão ancestrais quanto se imagina. O jogo de runas em si, né? Não a magia rúnica. Aliás, a magia rúnica é fantástica. Para mim, a magia rúnica é a primeira estruturação de magia do caos que surge no mundo, né? Porque se você estuda elas, tem umas sacadas muito legais. E o tarô não, o tarô tem essa característica de ter sido um jogo de boteco, de ter sido sempre cobrado impostos de jogo em cima dele. Tem histórias fantásticas do Nicolas Convert, quando ele desenha lá um mago com o dedo quebrado, né? E todo mundo ficava especulando, e na verdade era um mago de protesto, porque os caras tinham quebrado, destruído as máquinas dele de impressão, porque ele não queria pagar imposto e ele estava sonegando imposto. Agora falta a grande pergunta, que é como é que o pessoal te acha? Como a galera me acha? Vamos lá. Primeiramente, mais importante... Peraí, vou passar você de novo por tela cheia. Tá. Voltamos. Como a galera me acha? Hoje me acha... eu estou com o projeto, que é o projeto Tarô Fora de Série. Tarô Fora de Série. Por que Tarô Fora de Série? Porque uma vez eu estava fazendo... Eu gosto muito de... Eu sou um dos poucos jornalistas que gosta de matemática, né? Tanto é que eu cuidava da área de análise de mercado da Mitos, porque eu gosto muito de matemática. E eu estava fazendo as contas, cara, 30 anos de estudo 30 anos de vida, né? Desde que eu encontrei o tarô, dá 260 mil horas de vida, né? E dedicados ao tarô, eu tenho certeza que eu dediquei pelo menos umas 60 mil horas. E o Malcolm Gladwell, que é um jornalista americano, falou que para você atingir o conhecimento, uma excelência em alguma área, são pelo menos 10 mil horas de trabalho, né? Cara, eu estudei 6 vezes isso no tarô, porque eu sou muito apaixonado pelo tarô. Então, para mim, o tarô é fora de série. É um negócio fora de série. Então, eu criei esse projeto, que é o meu curso que eu estou dando agora. Ele está sendo vendido agora, mas ele começa dia 20. Só vai até o dia 19. Então, quem não entrar até o dia 19 não vai entrar nessa turma. E como as coisas estão seguindo, eu não sei se vai ter outra turma esse ano ainda. É uma turma que a venda do curso vai até o dia 19. Eu começo dia 26 de julho e vai até o dia 30 de outubro. E a pessoa pode entrar lá no aprendatarô.com.br, www.aprendatarô.com.br. É muito fácil escrever. E lembrando que isso aqui vai ficar para o YouTube, então o cara pode estar vendo a gente daqui 3, 4 anos no futuro. Tomara, né? E eu Aprendo Tarô vai ser meu site base. Ainda vai estar no site. Vai estar lá. No Instagram, que é a minha principal ferramenta hoje ainda, é o Alex Alprin Tarô, com T, Tarote, né? Alex Alprin Tarote, é a minha arroba lá no Instagram. E eu tenho um canal no YouTube, porque eu não tenho ainda os 1000 inscritos, eu não consegui mudar. Então ainda está aquele código
gigantesco que o YouTube coloca. Então, como é que é mais fácil me achar? Mais fácil me achar é entrar na minha bio, né, lá do Instagram, que o Linktree vai ter lá o endereço do meu canal. E já aviso que tem mais de 15 vídeos que eu já gravei e que eu vou colocar ao longo do período. Então, você tem uma ideia? Eu fiz 3 vídeos, são 3 vídeos de 20 minutos só sobre a história do tarô. Eu venho desde a China, desde quando eles fizeram lá o primeiro baralho na dinastia Tang, né, no século IX, e chego até Aleister Crowley e o fantástico tarô de Thoth, que eu sou absolutamente fascinado, acho muito foda, que para mim é um baralho que tem um significado mágico muito importante na minha vida, até porque, obviamente, né? Obviamente que se você trabalha com magia, você passa pelo Aleister Crowley, não tem jeito, né? Isso fora um monte de dica para tarô, um monte de... Por exemplo, eu trouxe lá, já tem, eu vou colocar mais, a história, por exemplo, que os 4 páginas correspondem a 4 energias do mago, que os 4 reis correspondem às 4 energias do imperador, está tudo explicado lá. As 4 rainhas correspondem às 4 energias da imperatriz, e os 4 cavaleiros correspondem às 4 energias do carro. E, inclusive, tem uma análise muito legal do tarô de Thoth explicando isso, que funciona muito bem. Explica por que são cavaleiros no tarô de Thoth, são os reis e não os cavaleiros mesmo. Então, tem uma coisa legal. Então, me acha lá no aprendatarot.com.br, que também tem as minhas mídias sociais, no Alex Alprin Tarot, no Instagram, e logo mais eu vou estrear meu site, mas por enquanto estou nesses 2 locais, né? Mas de qualquer jeito, assim que você estrear o site, você me avisa e eu mexo embaixo aí. Essa parte é a mais fácil. Ótimo, Cara, ótimo. foi sensacional ter essa conversa. Putz, a explicação brilhante, cara. Assim, foi mastigadinho. Acho que o pessoal que pegou agora vai entender. Uma coisa assim, demais da conta. Eu vou me despedir da galera aqui do YouTube e aí a gente libera a câmera para continuar batendo papo. Então, valeu, Alex. E depois eu vou te chamar de novo para a gente falar só da revista do Sexto Sentido, porque aí tem as histórias, aí é os caus. Cara, que foi uma revista que, assim, junto com a Planeta, ela moldou basicamente. Só tinha essas duas, né? Assim, Cara, só para a gente deixar um gancho, a Sexto Sentido foi queimada em praça pública como a revista do diabo. Aí, que fantástico. Maravilhoso. Então, se você acompanhou a gente até aqui, não esquece, dá like, segue o canal, vai no canal do Alex, dá like, segue o canal para ele chegar em 1000, para ele já ter nominho. Então, provavelmente daqui a pouco a gente já bate esses 1000. E a gente se vê aí, então, no próximo Bate-Papo Mayhem.